Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre o plugin TapeRaging para MetaTrader 5. Na aula de hoje, eu vou explicar para vocês o significado das chamadas divergências de delta. Bem, o que vem a ser a divergência de delta, pessoal? A divergência de delta, antes de mais nada, a gente precisa entender como identificar visualmente as chamadas divergências de delta no plugin TapeRaging, ok? Elas são plotadas em tempo real e elas podem ser identificadas por essas setas, né, para baixo, né, ou para cima, né, dependendo de qual a divergência de delta que está ocorrendo dentro daquela barra, ok? Então, no caso aqui desse candle, deixa eu dar um zoom nesse candle aqui para a gente poder enxergar melhor, pessoal. O que significa essa divergência de delta que está plotada na parte superior do candle, pessoal? Então, aqui a gente vê dois elementos gráficos, né, 402, tá, em verde e uma seta para baixo em vermelho, tá? Então, o que significa a divergência de delta, pessoal? A divergência de delta significa o seguinte, olha, nessa barra, tá, a barra das 10 horas e 50 minutos, tá? Nessa barra, nós tivemos aqui um saldo agressor de 402 contratos. Ou seja, os compradores, né, agrediram mais a ponta vendedora do que os vendedores agrediram a ponta compradora nessa barra, né? E esse saldo agressor comprador superou o saldo agressor vendedor em 402 contratos. Então, esse saldo ele pode ser visto de três maneiras, né? Então, você vai visualizar o saldo agressor, né, na parte superior da barra, em verde. Na parte inferior do plugin, nós podemos ver também o mesmo número 402, né, na linha de saldo, aqui no que a gente chama de resumo da barra. Tá? Portanto, nós tivemos aqui, de maneira geral, olha só, 11.040 contratos negociados, tá? Dos quais 5.664 foram contratos, né, agredindo a ponta vendedora, ou seja, agressão compradora, né? 5.262 contratos agredindo a ponta compradora, ou seja, agressão vendedora, né? Então, o saldo foi o seguinte, olha, 5.664 menos 5.262, nós temos 402 contratos a mais, né, sendo negociados por agressão compradora do que por agressão vendedora. Aonde vem a tal divergência de delta, pessoal? A divergência de delta ela ocorre quando, numa barra, nós temos um saldo agressor-comprador, mas se você parar para analisar, o candle resultante foi um candle negativo, ou seja, nós tivemos uma abertura desse candle ao preço de 3.171, só que o candle fechou a 3.170.500, ou seja, apesar do saldo predominantemente comprador nessa barra, nós tivemos uma barra com um fechamento menor que o seu preço de abertura. Então, daí vem a divergência, ou seja, apesar da barra ter fechado para baixo, o saldo agressor predominante foi um saldo comprador. Tá? Então, isso daqui nós chamamos de divergência de delta. É um fenômeno que pode ser observado em praticamente todos os tipos de barra ou todos os tipos de tempos gráficos, ok? Então, aqui na divergência, nós temos esse saldo de 402 contratos e, no caso, como a divergência foi uma divergência compradora, né? Nós temos aqui uma seta para baixo, significando que, apesar do saldo comprador, a barra fechou para baixo. Tá? Então, isso aqui fica claramente identificado no gráfico. Ok? Então, se a gente parar para analisar historicamente, nós temos aqui outros exemplos de divergências. Né? Uma outra divergência de delta negativa. Né? Aqui nós temos uma divergência de delta positiva, ou seja, apesar do saldo negativo em 217 contratos nessa barra, a barra fechou para cima, ou seja, o preço de fechamento da barra foi acima do seu preço de abertura. Tá? Então, esse é o chamado fenômeno da divergência de delta. Tá? Então, basicamente, pessoal, essa divergência pode ser observada, como já dito, né, em vários tempos gráficos e, enfim, né, ela tem várias interpretações. Tá? Então, aqui eu ainda não gostaria de falar sobre estratégias de operação com divergência de delta, mas a divergência ela pode ser interpretada de duas formas. Né? A primeira maneira significa um esgotamento da força vendedora.
tá? Um esgotamento da força vendedora. Então, por exemplo, aqui nessa divergência nós tivemos, né, mesmo o candle caindo, né, predominantemente uma agressão compradora. Então nós temos um esgotamento da agressão vendedora, né, seria uma primeira interpretação. A outra interpretação, e geralmente essa outra interpretação ocorre geralmente próximo de topos e fundos ou de suportes e resistências, tá? É quando nós temos aí, pessoal, uma série de stops que causam uma divergência de delta, né? Então, por exemplo, quando nós temos aqui, por exemplo, um candle muito fortemente negativo ou muito fortemente positivo, se existir uma divergência de delta dentro daquele candle, nós podemos ter, por exemplo, uma quantidade muito grande de stops aprisionados dentro daquela barra, tá? Então, por mais que você tenha, por exemplo, vários stops, né, dando um saldo agressor negativo muito forte, a barra, por exemplo, ela pode recuperar e fechar para cima, e nós teremos uma divergência de delta, o que pode também indicar um ponto de reversão, tá? Então, as divergências de delta, elas geralmente indicam pontos de reversão. Então, sempre é bom você ficar atento às divergências de deltas e elas são prontamente plotadas aqui nas barras, tá? Para fácil visualização. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.